Oi, gente. Hoje eu vou fazer um vídeo como trauma com a família, trauma com os pais pode interferir na nossa vida e nunca é tarde a gente perceber e consertar. O vídeo de hoje vai ser essa reflexão que eu fiz e que eu aprendi esta madrugada. Depois da vinheta roda o vídeo. Oi, gente. Hoje eu vim fazer esse vídeo porque eu vou compartilhar algo que eu aprendi. Essa é a minha mania de compartilhar tudo. Se bem que meus vídeos é para isso, né? E acabei de voltar da rua, tava passeando com os cachorros. E para não fugir a ideia, que se bem que já é a terceira ou quarta vez que eu tô tentando fazer esse vídeo. Para não errar nas palavras, não falar nada de errado, né? Mas, que nem eu falei, acupuntura não, é outra coisa, eu errei a palavra, não é acupuntura, amputação, cortar a perna. Aí eu tive que apagar o vídeo porque ficou esquisito. Então, eu assisti um filme hoje, acho que era 13h33 da manhã, eu acordei para assistir alguma coisa, para tentar dormir mais rápido, porque quando eu assisto eu acabo dormindo, né? E o filme foi tão interessante que eu acabei não dormindo. Era uma história de um menino que o pai era treinador de rock, não rock de música, aquele rock rock americano que fala que de patins, né, de gelo, que a pessoa fica com aquele negócio correndo para lá. É um esporte meio violento, eu acho até. Mas então esse pai, ele era tão rigoroso com esse menino, acho que é o único filho dele, mas tão rigoroso que o menino, aquela coisa de criança, né? Queria brincar, queria fazer outras coisas, mas o pai lá, incisivo, em cima dele. Aí a mãe também ficava nervosa, que o pai era daquele jeito, aí o casal começou a discutir tudo. Chegou uma hora que eles se separaram, largou o filho, o pai largou o filho para trás, ficou, ixi, uma loucura. Aí, moral da história, ele cresceu, ele se tornou um grande jogador de rock americano, só que ele não sabia trabalhar em time, não sabia viver em comunidade, viver em grupo. Viver em grupo não, ele não sabia jogar em time, né? Não sabia jogar num time, ele queria ser individual, queria fazer o gol sozinho. Tanto é que ele brigou muito com o técnico e acabou desistindo, acabou usando droga. E aí, por causa disso aí, porque ele era jogador de Olimpíada e tudo mais, a mãe, ele entrou no inquérito e tal, ficou lá isolado, aí ficou numa cabana lá nas montanhas um dia. Ele foi para as montanhas um dia e ia lá fazer snowboard. E aí o que aconteceu nesse dia? Ele já ainda usava droga. E a mãe dele estava brava, então não queria nem conversa com o filho. Aí nesse dia ele acordou, fez lá os exercícios, comeu aqueles negócios dele lá, e foi lá fora e foi cheirar. Nessa hora que ele foi lá fora, não sei porque ele foi lá fora sem sapato nem nada, foi lá no neve, né? A porta que ele estava na casa, que ele estava numa casa alugada, fechou e ele não conseguia entrar. E ele nervoso e tal, foi lá com o pé e pá, bateu com o pé, machucou o pé, entrou, trocou de roupa. Mesmo assim, ele trocou de roupa, o pé tava todo torto, mas ele, sabe, tava drogado, não tava sentindo, né? Pegou a droga, colocou no bolso, pegou uma barra de doce lá, alguma coisa, uma barra de proteína e foi. A hora que ele chega, ó, já foi a primeira, duas coisas que aconteceu na vida de Deus. Deus fez uma interferência na vida dele para ele não ir. Duas coisas aconteceu para ele não ir. A porta se fechou, ele se machucou, mas mesmo assim, ele foi. Chegou na terceira vez que Deus impediu ele, o ônibus saiu e ele não conseguiu pegar o ônibus. Então foi a terceira tentativa de Deus não deixar ele fazer a besteira que ia fazer. Persistiu, pegou carona e conseguiu ir. Subiu a montanha, naquele dia teve uma tempestade horrorosa. Ele se perdeu. Ficou 8 dias preso nessa montanha, mas sofreu o cão, quase que os lobos comeu ele. A perna começou a ter gangrena, porque ele machucou a perna, né, antes de ir. Enfim, na moral da história, não tinha comida, não tinha água, não tinha nada. E a única barra que ele tinha de proteína, ele deu pro cachorro. Então, nem alimento ele tinha. O que ele fez uma hora? Tem uma hora que estava ferida, era tão frio,
que o sangue que caiu congelou um pedacinho de sangue dele mesmo. Gente, assim, foi um horror esse filme, mas eu assisti. Eu tentei não ver algumas, mas ele teve que comer isso aí. Assim, a única barrinha de sangue dele. Ele ainda pensou, olhou assim, mas era aquilo ou nada. Eu não sei como ele sobreviveu 8 dias. Aí ele subiu, eu estou contando resumidamente, ele subiu até o final da montanha, porque ele tinha que passar, ele viu o helicóptero procurando ele, porque se não fosse a mãe dele ir lá pedir socorro para procurar o filho, nem isso, ninguém ia nem perceber que ele tinha morrido. Percebi que estava sumido, né? Aí ele viu o helicóptero, mas ele estava num lugar fechado, onde tinha árvores, então não dava para fazer transmissão do rádio, ainda mais num lugar assim, né? Aí ele subiu toda a montanha. Não sei com que força, 8 dias preso na montanha. Subiu até o final da montanha. Quando ele viu que já não tinha mais força, ele gravou uma mensagem para a mãe dele, nesse rádio aí, transmissor. Aí depois ele fez o último, era 1% que tinha de bateria. O último 1% essa transmissão foi, e o pessoal do resgate pegou e ele foi salvo, papapá. E daí, ele sobreviveu, teve que apontar a perna. Cortar a perna, não sei falar essas palavras às vezes em português, né? Apontar. Depois, Luciano, depois você acerta pra mim aí. Eu não sei como é que fala isso aí, não. Essa palavra. Apontar. Apontar. Cortou as 2 pernas, do joelho para baixo, porque ficou com gangrena, né? Não tinha mais solução. E daí ele se tornou conselheiro, fazia palestra, começou a dar valor à vida, porque ele falou que teve que ir à beira da morte para começar a dar valor, porque até então ele só culpava a família, só culpava o pai, ocupava a vida dele de não estar indo bem, porque ele achava que era culpa de todo mundo e ele não estava enxergando que depois de adulto é ele que é responsável pela vida dele, né? É uma coisa que a minha mãe sempre falava: Cris, você não é mais anjinho que pode ficar reclamando, falando coisas. Minha mãe sempre falou isso, porque às vezes eu tinha meus lados revoltados, porque às vezes eu era meio revoltada, às vezes não, fui muito tempo revoltada com meu pai, e às vezes falava umas coisas, minha mãe fala assim: você não é mais criança para falar isso, porque até quando você é criança, Deus te passa a mão na cabeça e releva, mas depois de adulto, você vai levar na cara. Minha mãe falava muito isso: Deus vai te castigar. E aí, o que é essa moral de história que eu tô falando? Às vezes a gente passa anos da vida da gente culpando nossos pais pela vida que a gente tem. Uns se tornam doidos, varridos, drogados, fazem coisas loucas da vida. Outros, como eu, tentam viver da melhor maneira possível. É o que eu faço. Só que uma coisa que eu percebi nesse filme, que eu não tinha percebido em mim, Deus sempre coloca alguma maneira da gente enxergar a vida, é que eu realmente não consigo viver com outras pessoas, eu não consigo viver com outra pessoa. Inclusive eu tive que ficar sozinha para perceber isso, que eu não consigo conviver com outras pessoas, eu não consigo ter uma relação a 2 pessoas, eu tenho que trabalhar muito essa parte, porque na minha vida, desde a infância, era eu por mim mesma. Ou eu luto pelas coisas que eu quero, ou eu não vou ter nada. Então, foi assim que eu aprendi com meu pai. Ou você faz, ou você faz. É sempre que eu falo, né? Eu era muito crítica, não só com as pessoas, como comigo mesma. Então, essa constância de querer trabalhar, inclusive eu consigo trabalhar melhor sozinha do que com um grupo. E até o fato de eu ter que gravar 3 ou 4 vezes esse vídeo, porque eu tive que escutar o meu vídeo para ver o que eu estava falando, e eu entendi também que a mensagem era para mim, que estava na hora de eu começar a tentar conviver com outra pessoa, sim, de tentar às vezes entender o outro lado, de tentar ver que não é você sempre que vai estar certo. E que outra coisa também, que você não é responsável por ninguém, não é responsável nem por você, você é responsável por você, pela vida que você tem, não é responsável pelo outro. E às vezes eu estava presa num problema aí, esses dias atrás, que eu me sentia presa numa situação, e por causa disso eu diminuí muito a minha energia, eu acabei atrapalhando o meu trabalho, eu acabei me desfocando, me tirando do meu equilíbrio, porque eu achava que eu tinha responsabilidade por outra pessoa, que também tem as mesmas características que eu. Eu falei, inclusive, para essa pessoa que a gente é muito parecida nessas coisas, e a gente não admite.
o lado do outro. Se eu falo alguma coisa, eu vou levar tiro, porrada e bomba. E se a outra fala, eu também acabo ficando nervosa. É claro que eu não dou tiro, falo algumas coisas meio pesadas, mas assim, falo forte, né? Eu percebi que eu tenho uma dificuldade de convivência com outras pessoas. Eu sou, assim, relativamente, eu sou sociável, mas quando é a dois, é meio complicado para mim, porque a minha vida inteira, até os meus 20 e poucos anos, eu era muito criticada pelo meu pai. Eu sempre tinha que estar provando que eu era bem, que eu era boa, que eu fazia, que eu sabia, enfim, tinha que provar sempre tudo. E aí tem aquela música do Legiano, a gente não precisa provar nada para ninguém, né? Tem uma música assim, que fala disso. A gente não precisa provar nada para ninguém. E eu tive que provar, eu achava que tinha que provar um monte de coisa pro meu pai, e hoje em dia ainda acho que eu tenho que provar um monte de coisa e eu não tenho que provar nada, a não ser para mim mesma, que eu sou capaz, que eu posso, que eu consigo, que eu não posso desistir, que a vida é pra gente aprender, que às vezes vem filmes, vem imagem, vem pessoas na vida da gente para aprender a conviver com a gente mesmo e com as outras pessoas, que muitas vezes eu acabo não fugindo disso porque eu não consigo administrar a relação, porque eu não consigo entender. E esse ano, desde o início do ano até agora, surgiram pessoas que eu não conseguia entender. Eu falei, por que essas pessoas surgiram na minha vida? Pessoas assim, que têm uma visão totalmente diferente da minha e que enxergam a vida de uma maneira tão estranha que eu não consigo entender. E que às vezes, sei lá, eu sou muito crítica para um monte de coisa. Uma coisa assim, que eu não gosto muito é de palavrão. Pessoas que falam muito palavrão, assim, eu me sinto muito mal quando escuto. E sei lá por que as pessoas usam palavrão para resumir o que sente. Seria tão simples falar de uma maneira mais explicativa, usando português claro, não palavrão, porque palavrão não é português claro, para mim é algo assim, um pouquinho fora, né? Bom, cada um. E aí eu descobri com esse filme que está na hora, de repente, de eu começar a enxergar a vida de uma outra maneira. Que está na hora de eu tentar entender o outro, está na hora de conviver com outras pessoas, sem querer mostrar o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, das lutas que eu tive, das traumas de infância, das traumas, das rejeições que a gente tem na vida, no dia a dia, de todas essas buscas que eu tanto procuro. Nada mais está dentro de mim mesma, que a gente tem que analisar a vida e falar assim, olha, cara, se você continuar desse jeito, você vai se tornar isso, aquilo, né? Vamos dar mais valor para a vida, não precisa chegar ao ponto de morrer que nem um rapazinho que estava lá, o último final da vida dele, para ele enxergar que a vida era mais do que aquilo, do que ficar provando, do que fazer besteira, de que se drogar e fazer aquelas coisas doidas todas que ele estava fazendo, desperdiçando a vida. Eu não faço isso, não faço nada disso, mas às vezes eu não dou chance para as pessoas entrar na minha vida, às vezes eu não dou chance de eu permanecer na vida das pessoas. Isso eu já percebi que eu faço muito, e quando eu vejo que a coisa está muito assim complicada, eu prefiro sair fora. Foi o que eu fiz, o que eu faço sempre, porque não, o que eu faço não, acho que essa última vez foi a primeira vez que eu realmente decidi por mim mesma. Eu falei assim, não dá para mim, enquanto essa pessoa não começar a enxergar que não é por aí, não dá para mim fazer parte da vida dessa pessoa. Eu pensei assim que eu estava me sentindo responsável pela vida da outra. Eu fiquei com medo da pessoa de repente fazer alguma besteira por minha causa, coisas assim. E aí eu queria permanecer num relacionamento que dava para ver que estava complicado, que tanto eu como a outra pessoa temos traumas muito, muito dolorosos dentro do nosso coração e que às vezes sem querer a gente reflete e acaba culpando o outro, né? Porque algumas memórias remetem a uma velha lembrança de um ex-amor, né? E que a vida é muito mais que isso, que a gente tem que aprender a conquistar nossas conquistas sozinhos, sim, mas que a gente tem que aprender a saber o que passa dentro do nosso coração, o porquê que a gente, às vezes, na nossa batalha do dia a dia, as desilusões que vêm na nossa vida, porque Deus insiste tanto em trazer pessoas assim na tua vida, o que você não está enxergando, o que você não está vendo? E eu perguntei muito, o que eu não estou enxergando, Deus? Eu não estou entendendo por que tudo isso está acontecendo, por que eu não posso simplesmente ser feliz com o que me é apresentado?
E aí veio esse filme. E aí veio esse filme, vi a atitude do rapaz. Eu não tenho essa atitude que ele faz, de me drogar, fazer coisas erradas. Mas eu não consigo viver em grupo, eu não consigo viver a dois. É uma coisa que eu tenho que trabalhar muito. Que eu tenho que correr muito atrás. E começar a enxergar que, de repente, vale a pena estar na vida de outro. De repente, vale a pena permanecer na vida do outro e tentar entender o outro. E se entender e fazer com que a gente se entenda. E não simplesmente falar, não dá mais, vou fugir e acabou. E, sei lá, ontem eu fiz uma leitura do signo de Touro. Eu assisti também. Agora eu consegui entender um pouquinho da mensagem que veio. Talvez eu desperdicei uma chance de ser feliz com alguém. Sim, porque preferi não encarar e batalhar do lado dessa pessoa pra gente se consertar. Eu preferi simplesmente falar, não dá certo, eu vou continuar a trabalhar do meu jeito sozinha, porque eu me sinto mais equilibrada assim, e simplesmente fugir porque eu não quis tentar se equilibrar junto com essa pessoa e abandonei tudo. Eu só vim fazer esse vídeo para falar assim, tipo, muitas vezes o universo manda pessoas com o mesmo estilo, mesma forma de ser, mesmo parecidos, para a gente enxergar algo que a gente não enxerga, que a gente às vezes acaba sendo muito crítico, a gente coloca muito julgamento sobre o outro, a gente se julga demais e julga muito o outro, e às vezes a gente perde a chance de se consertar, de se acertar, e passa, a vida passa. Pode ser que talvez eu tenha mais algumas chances, pode ser que apareça uma outra pessoa que agora, com a cabeça mais aliviada, eu possa ser menos crítica com as coisas, com os defeitos, com as fraquezas do outro, né? Que através de conversas sábias, conversas adultas, a gente possa se entender melhor. Enfim, a gente passa a vida inteira procurando objetivo, procurando o porquê da vida, qual que é o nosso propósito, e às vezes a gente deixa passar tantas coisas e a gente não percebe. E aí a vida vai lá, é uma coisa que eu quero falar assim, a vida vai lá, Deus vai lá e te coloca várias vezes a mesma situação, para você entender o que você está fazendo de errado, o que você está deixando de fazer na tua vida. E finalmente eu acho que eu entendi. Daqui para frente eu vou tentar entender melhor as pessoas que forem vir na minha vida, que eu vou tentar não engolir, mas vou tentar da melhor forma, da melhor maneira possível, da melhor maneira delicada possível, de tentar entender o outro, nem delicada, da maneira mais sensível possível, tentar entender o outro e me fazer ser entendida. Porque às vezes a gente fica com falta de paciência e a gente acaba não querendo entender o outro e aí prefere mais fugir da situação do que resolver. Então é isso. Então, quando Deus coloca várias tentativas para a gente reaprender a vida, tenta perceber o que Ele quer para você. Tenta ver se você não está cometendo algum erro. Tenta ver se Deus não está te dando várias e várias oportunidades e você está jogando fora. Pode ser que eu joguei fora mais uma oportunidade? Pode ser. Que Deus tenha piedade de mim e me dê mais uma oportunidade de ser feliz. Se bem que a felicidade vai vir só quando a gente se entende, né? Então é isso, gente. Eu vim compartilhar minha história, porque muitas vezes a gente tem várias chances de ser feliz, várias chances de dar uma oportunidade na vida da gente e a gente desperdiça. Não só eu, como a outra pessoa também, porque a atitude que a pessoa teve comigo também foi um pouquinho desagradável e acabou se fechando, né? Enfim, não sei se de repente a pessoa vai assistir esse vídeo, vai me criticar, vai ficar brava, vai me querer me deletar de novo, né? Enfim, já deletou, mas tudo bem. Eu só fiz esse vídeo para dizer que muitas vezes na vida da gente, muitas chances são dadas, só que a gente não percebe porque a gente não tem paciência. A borboleta de onde tá? É uma borboleta desse tamanho. É exagerado, é assim. Muitas vezes a oportunidade bate na nossa porta e muitas vezes, por a gente não querer, a gente joga fora. Então, enfim, se alguém gostou do que eu falei, às vezes eu sou meio doidinha, falo umas coisas meio assim, mas esse filme assim, me fez pensar e agora tentar mudar
minha maneira de pensar, minha maneira de falar, minha maneira de enxergar a vida e ser mais paciente com as coisas, com as pessoas, com o meu momento, com a minha vida, com o meu propósito. Enfim, para quem gostou, me dá um like, se inscreve no meu canal. Até a próxima iluminação que vem do céu. Valeu? Tchau, gente aí. Eu não tô magoada, não. Só vim falar desse jeito porque é assim que eu consegui enxergar a minha vida. Às vezes a gente não enxerga. Às vezes a gente não enxerga as possibilidades que tem e joga fora. Tchau, gente.